Eu sinto que um grande desafio dos doentes com diabetes é isso, mais diabetes tipo 1, é o facto de ter estas administrações todas e terem, é quase sempre uma bandeirinha que os relembra da doença que têm, da doença crónica. E todas estas tecnologias que acabam por facilitar e melhorar um bocadinho o dia-a-dia destas pessoas ajudam e fazem muita diferença, não é? Nós, quando damos um fármaco, isto de ser modificador de prognóstico, eu acho que é importante porque nós não queremos só que ele mude as análises, queremos que a pessoa tenha mais benefícios visíveis, não é? Que a pessoa se sinta melhor. Reduzir o número de amputações, por exemplo, ou reduzir o número de risco e de gravidade que aquilo pode ter. A redução da progressão da doença renal e, efetivamente, são fármacos que são comparticipados, não é? Portanto, acho que isso também é um dado muito importante. Hoje no podcast Top of Mind vamos falar sobre diabetes, que é uma das doenças crónicas mais prevalentes em Portugal e no mundo. E vamos explorar como a tecnologia está a transformar a vida de quem convive com esta condição todos os dias. Para isso temos connosco Selma Soto, médica com especialidade em endocrinologia e nutrição e investigadora da área de obesidade e diabetes. Bem-vinda, doutora Selma, muito obrigada. Obrigada, doutora Margarida. Este é um tema que de facto é muito abrangente porque é uma doença com um grande impacto socioeconómico e que atinge muitas pessoas, mas que eu acho que ainda se fala pouco. As pessoas ouvem falar em diabetes, mas não sabem bem o que é esta doença, não é? O que é e como é que funciona a diabetes na verdade? Muito bem. Esta é uma excelente pergunta para um pontapé de saída e de facto a diabetes mellitus é uma doença que é caracterizada por hiperglicemia, ou seja, pelo excesso de açúcar no sangue. Isso acontece quando o corpo não consegue utilizar a insulina de uma forma eficaz e ou não produz insulina em quantidade suficiente. Na verdade, existem vários tipos de diabetes, porém os 3 tipos principais, ou seja, aqueles que são mais conhecidos pela população geral, são a diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2 e a diabetes gestacional. Mas a verdade é que existem vários tipos de diabetes, várias formas menos frequentes de diabetes e que é sempre importante diagnosticar de que tipo de diabetes se trata para decidir a melhor opção de tratamento para a pessoa que vive com a doença. E quais é que são os sintomas, como é que a pessoa pode saber que isso pode ser um eventual diagnóstico? Quais é que são os sintomas mais comuns? Portanto, como eu disse há bocadinho, existem diferentes tipos de diabetes e só que talvez seja importante, antes de falar sobre a clínica, sobre os sintomas e os sinais associados à doença, acho que é importante perceberem como é que nós distinguimos estes 3 tipos mais comuns de diabetes. A diabetes tipo 1 é uma doença que na maioria dos casos é autoimune, ou seja, é caracterizada por uma destruição das células produtoras de insulina, que essa destruição é causada pelo sistema imunitário e que leva a uma deficiência absoluta de insulina. A diabetes tipo 2 é a forma mais comum de diabetes e caracteriza-se por uma resistência do organismo à ação da insulina e que está frequentemente associada a um estilo de vida menos saudável. Depois, a outra forma mais comum da diabetes é a diabetes estacional, que é a diabetes que é diagnosticada pela primeira vez no contexto de uma gravidez e que, na maioria das senhoras, desaparece após o parto. E, portanto, respondendo aqui à questão da clínica associada à diabetes, no caso de ser uma diabetes estacional, não há geralmente clínica associada e o diagnóstico é nas provas de rastreio, que são feitas no primeiro ou no segundo trimestre da gravidez, a nível das consultas de saúde materna. Portanto, exatamente. Em relação à clínica da diabetes tipo 1 e da diabetes tipo 2, as pessoas podem ter sintomas e sinais de aumento da fome, aumento da sede, urinar frequentemente e em grande quantidade, algumas pessoas queixam-se de boca seca, de mais cansaço, visão turva e no caso em particular da diabetes tipo 1 também pode acontecer a perda de peso logo ao diagnóstico da doença. Nós falamos muito dos P's, não é? Porque há muitos P's nos sintomas, que no fundo são nomes um bocadinho complexos, mas é a poliúria, isto de ir muitas vezes à casa de banho, polidipsia, ter muita sede, a perda de peso também é por P, e eu acho que há aqui uma coisa também importante perceber, para perceber um bocadinho isto da diabetes, que às vezes é um bocadinho complexo, que é o papel da insulina, e eu dou muito o exemplo na consulta da insulina ser quase o segurança que está à porta da célula a deixar o açúcar entrar.
E então nós precisamos deste segurança um bocadinho para abrir a célula e garantir que o açúcar está nas células para ser usado, o açúcar, a glicose, não é? Para ser usado e não no sangue, onde ele, apesar de tudo, nós não o queremos em excesso, nós queremos é que ele esteja nas células para poder ser usado e ser uma boa fonte de energia. E a insulina tem um bocadinho este papel de regular os níveis de açúcar e de glicose no sangue, não é? Para, precisamente é isso, para eles não estarem em excesso, para serem usados, e quando não temos essa insulina, a glicose vai-se acumulando no sangue e isso nos vasos mais pequenos, dos pés, dos olhos, dos rins, pode ter alguns efeitos que depois também acabam por dar estes sintomas todos, não é? Isto faz algum sentido? Faz, portanto, a insulina é como se fosse uma chave para abrir uma fechadura. Exatamente, para o açúcar, precisamente para o açúcar entrar nas células. E na forma mais comum de diabetes, que é diabetes tipo 2, que está então precisamente associada geralmente a hábitos de vida menos saudáveis, o que acontece é que há uma resistência à ação da insulina, portanto, existe produção de insulina e até acaba por haver um aumento da insulina, aquilo que nós chamamos de um hiperinsulinismo compensatório, portanto, e de facto existe insulina, mas há uma resistência da fechadura, digamos assim, à ação da insulina. Sim, isso também é interessante ver. Em relação aos fatores de risco, já percebemos que há aqui que são diferentes dependendo do tipo de diabetes, não é? Porque se na diabetes tipo 1, se calhar há uma predisposição genética muito maior, apesar de ser sempre um bocadinho transversal, mas na diabetes tipo 2 há fatores de risco mais conhecidos. Quais é que são e o que é importante saber? Portanto, os fatores de risco são geralmente, então, hábitos de vida menos saudáveis, nomeadamente do ponto de vista alimentar e do sedentarismo. Também a história familiar da diabetes tipo 2 tem um peso muito importante, portanto, outro fator de risco no caso das mulheres é se houver uma história prévia de síndrome de ovário poliquístico ou antecedentes de diabetes estacional, também tem um maior risco de desenvolver diabetes tipo 2 e as pessoas que têm excesso de peso ou obesidade também têm uma maior predisposição para desenvolver a diabetes tipo 2. Em relação à diabetes estacional, que acho também importante aqui referir, porque a prevalência também tem vindo a aumentar em Portugal, os fatores de risco são um aumento, portanto, a idade materna avançada, não é? Também a presença de excesso de peso ou obesidade, o sedentarismo, a história também de síndrome de ovário poliquístico ou antecedentes pessoais de um recém-nascido macrossómico, ou seja, um bebê que ao nascimento pesa mais do que 4 quilos, a mulher que também teve antecedentes de diabetes estacional tem um maior risco e também a história familiar de diabetes tipo 2 também aumentou o risco de ter uma diabetes na gravidez. Portanto, na verdade, pelo menos na diabetes tipo 2 há algumas coisas que nós podemos fazer para tentar prevenir, não é? E pelo menos minimizar o risco de aparecer esta doença. Lá está, muito focado nos estilos de vida, mas também já lá vamos. E ia perguntar agora, acha que Portugal está preparado para a realidade atual da diabetes? Nós sabemos que são números muito grandes, não é? Há muita parte da população, e eu sou médica de família, eu sinto que vejo muita diabetes na consulta. Acha que Portugal está preparado para a realidade atual da diabetes? Acho que é importante aqui só rever alguns dados relativamente à diabetes em Portugal. Como sabe, existe um relatório anual do Observatório Nacional da Diabetes, a última edição é de 2023, o documento chama-se Diabetes, Factos e Números, e esta edição refere-se à informação disponível em Portugal sobre os dados da diabetes nos anos 2019, 2020 e 2021. E esta concentração destes 3 anos teve a ver com a situação pandémica vivida, portanto, em todo o mundo, que fez com que, de facto, se interrompesse aqui a publicação anual. E o que nós sabemos em relação à prevalência da diabetes é que em 2021 a prevalência estimada da diabetes na população portuguesa com idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos foi de 14,1%, isto é, cerca de 1,1 milhões de portugueses neste grupo etário têm diabetes. Há uma diferença aqui estatisticamente significativa, portanto, com uma maior prevalência nos homens do que nas mulheres. Há também um forte aumento da prevalência da diabetes com a idade e mais de 1/4 das pessoas entre os 60 e os 79 anos têm diabetes. Outro dado que eu acho que também é importante aqui recordar tem a ver com a prevalência da hiperglicemia intermédia. E o que é isto da hiperglicemia intermédia? É aquilo que nós chamamos de pré-diabetes.
E a prevalência também na população entre os 20 e os 79 anos é de 28,6%, ou seja, se nós somarmos a prevalência de diabetes e pré-diabetes, nós temos que 42,7% da população portuguesa com idades compreendidas entre os 20 e os 79 anos tem diabetes ou hiperglicemia intermédia, ou seja, quase uma em cada duas pessoas, não é? Perto de 3,3 milhões de indivíduos. E há bocadinho a doutora Margarida falava da prevenção, e este grupo de pessoas que têm hiperglicemia intermédia é um grupo que de facto nós temos que apostar também na prevenção para evitar que a situação evolua e, se possível, conseguirmos a reversão até da pré-diabetes. Mas em relação ainda aos dados da diabetes em Portugal, há alguns indicadores de facto do relatório que são preocupantes, nomeadamente o peso crescente da presença de diabetes nos internamentos hospitalares, o aumento da letalidade intra-hospitalar e também a manutenção do número de amputações dos membros inferiores nas pessoas com diabetes. Também houve um aumento da despesa com medicamentos, há algumas assimetrias regionais também há alguns indicadores. Depois, este relatório, portanto, engloba aqui os anos da pandemia, portanto, houve também uma quebra na prestação dos cuidados de saúde primários em diabetes neste período pandémico, porque os cuidados de saúde primários estiveram mais concentrados no apoio, de facto, à pandemia, mas existem também aspectos muito positivos em alguns indicadores, nomeadamente a nível hospitalar, uma redução do número absoluto dos internamentos devido à descompensação da doença ou a complicações da diabetes, e também o aumento do número de pessoas com diabetes tipo 1 que utilizam bombas infusoras de insulina comparticipadas pelo Serviço Nacional de Saúde. Há também dados também muito importantes, que acho que também é importante referir, que em Portugal os medicamentos comparticipados para a diabetes, e nós temos medicamentos comparticipados a 90% que são fármacos modificadores de prognóstico e que de facto permitem uma modificação no prognóstico das pessoas que vivem com diabetes tipo 2. Conseguem dizer-nos que aquelas pessoas vão viver com mais qualidade de vida e eventualmente até mais anos, não é? Isso é uma coisa... Mais tempo. Nós quando damos um fármaco, isto de ser modificador de prognóstico, eu acho que é importante porque nós não queremos só que ele mude as análises, queremos que a pessoa tenha mais benefícios visíveis, não é? Que a pessoa se sinta melhor. E isso é uma coisa que de facto já temos fármacos que fazem na diabetes, ou seja, reduzir o número de amputações, por exemplo, ou reduzir o número de risco e de gravidade que aquilo pode ter. Redução de eventos cardiovasculares, a redução da progressão da doença renal, e efetivamente são fármacos que são comparticipados, não é? Portanto, acho que isso também é um dado muito importante. Mas o tratamento também, eu sinto que é um tema complexo de abordar em consulta, porque às vezes há quase ali o próprio processar da doença, que a pessoa já ouviu falar, mas não sabe bem o que é, depois deste podcast já vai saber um bocadinho melhor o que é, mas depois a parte da terapêutica é complexa, talvez ainda mais na diabetes tipo 1, não é? Porque muitas vezes precisa da insulina e das injeções e portanto é tudo um bocadinho mais complexo. O que é que acha que leva os doentes a não seguirem o tratamento? É mais esquecimento? Há mais coisas por trás disso? Qual é a sua opinião? Ora bem, eu acredito que a maioria das pessoas que vive com diabetes cumpre o plano de tratamento farmacológico, isto é a medicação prescrita pelo seu médico, e que a maioria das pessoas tem de facto consciência da necessidade de ter um bom controlo glicémico, isto é, um bom controlo dos níveis de açúcar no sangue e também um bom controlo dos restantes fatores de risco cardiovasculares, ou seja, controlar a tensão arterial, o colesterol, não fumar, portanto, para efetivamente evitarem terem complicações a longo prazo que nós sabemos estarem associadas à diabetes. Nos casos em que efetivamente se verifica um incumprimento da medicação, não é? Em causa podem estar naturalmente vários fatores. Olha, um deles pode ser a complexidade do tratamento, não é? Portanto, nomeadamente em doentes idosos, doentes polimedicados ou nas pessoas insulinotratadas que têm esquemas de insulina mais complexos, não é? Outra pode ser, em algumas situações, naturalmente, haverá uma falta de consciência sobre os riscos da descompensação, que é importante informar e educar. Algumas situações podem estar em causa os efeitos secundários dos medicamentos que podem levar transitoriamente a algum incumprimento até o doente ter a oportunidade de falar com o seu médico sobre esses efeitos, desde efeitos gastrointestinais, risco de hipoglicemias, entre outros. Em alguns casos também podem estar naturalmente barreiras sociais, barreiras emocionais, falta de apoio social e familiar em alguns doentes, ou então até problemas cognitivos, não é? Associados ou não à doença, dificuldades de memória, etc.
No entanto, em relação à questão do incumprimento, eu acho que o mais difícil de cumprir no dia-a-dia são as medidas de estilo de vida, não é? Nomeadamente a alimentação saudável, variada, equilibrada e a atividade física regular, porque isto exige muita disciplina, o que pode ser difícil para algumas pessoas. E acho que é fundamental que a pessoa que vive com diabetes tenha um acompanhamento médico regular, tenha um acesso fácil à sua equipa de saúde e que em casos em que seja identificado um eventual incumprimento terapêutico, em particular do tratamento farmacológico, pode precisar de sessões de educação terapêutica, pode precisar de algum acompanhamento psicológico para que se possa identificar e superar os obstáculos existentes, garantindo naturalmente a adesão ao tratamento e evitar depois as futuras complicações da doença. Eu acho que uma coisa importante também é esta parte da pessoa perceber porque é que está a fazer a medicação e depois nisto dos estilos de vida aprender a gostar, ou seja, eu acho que é tudo muito mais sustentável. Um doente que, por exemplo, se odeia fazer aulas de Zumba, eu não lhe vou pedir para fazer aulas de Zumba, não é? Portanto, encontrar uma coisa que a pessoa gosta e que consegue efetivamente manter diariamente, reaprender a cozinhar, reaprender a olhar para os rótulos, eu acho que acaba por ter muito mais efeito. Mas depois é claro que é difícil porque são coisas que de facto demoram tempo e consistência, não é? E nós estamos uma vida toda, às vezes até ter um diagnóstico, uma vida toda não, mas se calhar estamos 40 ou 50 anos até ter um diagnóstico de diabetes tipo 2, mas depois queremos as soluções para amanhã e às vezes os estilos de vida têm este, não é inconveniente, mas este senão demoram algum tempo a serem implementados e eu acho que isso é uma parte importante também de explicar. E estávamos aqui a falar desta parte, portanto, da importância dos estilos de vida, mas monitorizar e acompanhar a doença também é muito importante e às vezes não é fácil para os doentes também fazer esta monitorização. Em Portugal há algumas ferramentas para a monitorização contínua desta doença, especialmente se calhar aqui mais virado para a diabetes tipo 1? Felizmente houve muita evolução tecnológica que tem permitido às pessoas que vivem com diabetes uma melhor monitorização da doença no seu dia-a-dia. Todos conhecem a tradicional técnica da avaliação da glicemia capilar, isto é, da determinação do açúcar no sangue através da picada no dedo, não é? Que nos dá a informação dos valores pontuais e isolados da glicose, ou seja, do açúcar no sangue, mas, como eu disse há bocadinho, existe uma grande evolução tecnológica e existem sistemas de monitorização contínua da glicose e aqui existem dois sistemas, que são sistemas de monitorização contínua em tempo real, que fornecem leituras de glicose em tempo real, permitindo também definição de alarmes, e depois existem os sistemas de monitorização flash, isto é, intermitente de glicose, que medem continuamente a glicose, mas o utilizador precisa do sensor, portanto, e de um leitor ou do telemóvel para ver os dados, ou seja, os valores glicémicos estão disponíveis com a leitura no dispositivo. Para perceberem, a maioria das pessoas que usa estes sistemas de monitorização, usa estes sistemas de monitorização flash, isto é, intermitente da glicose. Estes sistemas têm várias vantagens na gestão da doença, porque permitem alarmes personalizados, ou seja, vão notificar a pessoa para níveis de glicose se estão a subir ou a descer em relação aos níveis pré-definidos, permite também uma monitorização remota, porque podem partilhar os dados da glicose em tempo real com familiares, com os cuidadores, permite um registro dos dados também e a possibilidade de registar outras informações, como as refeições, as doses de insulina administradas, se praticou exercício físico e analisar depois o efeito destes parâmetros a nível da glicose, não é? E também permite a integração com aplicações que ajudam a gerir a diabetes. Mas esta evolução tecnológica não parou aqui nestas questões da monitorização contínua da doença, não é? E em relação às pessoas com diabetes tipo 1, houve um grande avanço também do ponto de vista tecnológico, que foi a terapêutica com as bombas infusoras de insulina, não é? Que tem inúmeras vantagens na gestão da doença, como a melhoria do controlo glicémico, portanto a bomba permite uma administração contínua e ajustada da insulina, o que permite então, portanto, níveis de glicose mais estáveis, mais próximos dos valores normais. A utilização da terapêutica com sistemas de bombas infusoras de insulina também permite uma maior flexibilidade na rotina da pessoa que vive com diabetes
tipo 1, permite uma maior liberdade em ajustar horários das refeições, na prática da atividade física, não há a rigidez das múltiplas injeções de insulina, há um menor risco de hipoglicemias e há uma melhor qualidade de vida, não é? Estas bombas, como é que ou seja, no fundo elas vão vendo os níveis de glicose e vão ajustando as doses de insulina com base nisso e, portanto, não requer que o utilizador tenha de estar sempre a fazê-lo automaticamente, não é? Não, portanto, a bomba faz a administração da insulina. Portanto, há uma administração da insulina basal, portanto, uma administração contínua, e depois, portanto, a maioria dos utilizadores o que tem que fazer é avaliar, portanto, o nível de glicose antes da refeição e ajustar a dose. E fazer a administração da insulina através da bomba. A bomba é que faz a administração, mas, portanto, a maioria dos utilizadores tem que dar instruções à bomba para dizer qual é a quantidade de insulina administrada. Nos não utilizadores das bombas de insulina também existem canetas de insulina, que são as smart pens, isto é, canetas inteligentes. As canetas inteligentes são dispositivos de administração de insulina que registam automaticamente a informação de cada injeção de insulina, ou seja, registam a quantidade de unidades de insulina administradas e também a hora da administração, sem haver necessidade que o utilizador faça o registro manual. Tem a vantagem também destas smart pens comunicarem com aplicações através de um smartphone, geralmente por Bluetooth, e depois os dados da insulina são combinados com a informação da glicose, que pode ser obtida através de sistemas de monitorização contínua, por exemplo, e permite depois visualizar a relação entre a administração da insulina e os níveis de glicose do sangue. Estas canetas têm também a vantagem de serem reutilizáveis, não é? Portanto, são duráveis. E é de facto uma grande vantagem também na gestão da diabetes. Porque de facto eu sinto que um grande desafio dos doentes com diabetes é isso, mais diabetes tipo 1, é o facto de ter estas administrações todas e é quase sempre uma bandeirinha que os relembra da doença que têm, da doença crónica e todas estas tecnologias que acabam por facilitar e melhorar um bocadinho o dia-a-dia destas pessoas ajudam e fazem muita diferença, não é? Sim, creio que fazem muita diferença. Acho que a evolução tecnológica veio facilitar o controle da doença, também apoiar na decisão clínica, não é? Melhora a gestão da doença e eu acho também que reduz um bocadinho o erro humano. Uhum. Quais é que são as maiores barreiras que os doentes enfrentam quando estão a usar estas tecnologias? Ora bem, existem aqui algumas barreiras importantes que têm a ver com a complexidade, não é? Em manusear alguns destes novos dispositivos tecnológicos. Isto muitas vezes exige mais tempo e apoio para que os doentes aprendam a usá-los de uma forma eficaz, e são muitos doentes que enfrentam estas barreiras e também até alguns profissionais de saúde admitem não compreender completamente o funcionamento de alguns dispositivos, não é? Nomeadamente estes sistemas de monitorização contínua da glicose e as bombas de insulina. A tecnologia da diabetes é quase uma subespecialização na diabetes, não é? Portanto, é verdade. E por isso é que… a literacia digital tem de acompanhar o desenvolvimento tecnológico todo, não é? É isso mesmo, portanto existe um desafio em garantir que estas tecnologias sejam acessíveis a todos os doentes, não é? Independentemente da localização geográfica, da condição socioeconómica e do nível de familiaridade também com a tecnologia, não é? Portanto, isto implica que haja muito ensino também a nível dos doentes, mas também a nível dos profissionais de saúde para se atualizarem nestes temas. As apps na autogestão de diabetes, agora já temos, lá está, a tecnologia continua a aumentar, temos cada vez mais dispositivos, mais opções. Qual é que é o papel das apps? É uma coisa que usa, que recomenda em consulta? As apps de saúde estão a tornar-se cada vez mais ferramentas centrais na gestão da diabetes, tanto para os doentes como para os profissionais de saúde, porque permitem ao doente ter um papel mais ativo na gestão da sua doença, não é? Portanto, no controle diário da doença. Permitem monitorização da glicemia, da insulina, permite registro e análise de dados, são apoio à decisão clínica, também permitem educação, motivação e alguns já com sistemas de integração que permitem exportar os relatórios depois para as consultas médicas. Sim, acho que
que cada vez mais os médicos que acompanham pessoas com diabetes recomendam a utilização destas apps. Sim, é o lado bom da tecnologia de poder acompanhar, e é isto, eu acho que na própria parte dos registros, eu ainda, quando vejo, é isso, se calhar diabéticos numa faixa etária mais avançada, ainda sinto que é um bocadinho uma complicação de papelinhos com registros e depois já não se lembra se fez 12 unidades, 14 unidades, e então de repente há esta nova realidade em que todo esse trabalho fica muito mais fácil. E eu acho que também acaba por tornar a doença mais leve e mais fácil de gerir, não é? Isto também acaba por ter um grande impacto na qualidade de vida dos doentes. Acha que há espaço... Desculpe, Margarida, e reduz o risco de erro na transcrição dos valores. Sim, porque às vezes estamos a tentar ajustar com base em doses e horários, mas depois nem sabemos bem, mas será que a pessoa fez naquele horário certo? E aqui, por exemplo, uma Smart Pen de repente faz-nos esse trabalho todo de dizer tomou esta hora, esta quantidade, não é? E as próprias bombas de insulina, é isso, o facto da pessoa não ter de estar a ir buscar caneta novamente e a fazer, ou seja, é tudo um bocadinho mais fácil de não ter de estar a refazer tudo. Há algum espaço para a inteligência artificial? Acha que vai dar ainda mais, ou seja, um salto ainda maior nesta tecnologia? Eu não sei se nós estamos preparados para o uso uniforme da inteligência artificial na saúde, não é? Portanto, no âmbito da diabetes pode permitir um diagnóstico e detecção precoce, pode ser útil então na monitorização contínua, não é? Portanto, na integração com sensores de glicemia contínua, pode ser importante no apoio à decisão clínica e também, portanto, na gestão de complicações. Acho que sim, portanto, que tem futuro. Claro, e como é que imagina o futuro da diabetes e destas, há assim alguma coisa que prevê ou que imagina para o futuro? Ou se calhar o sistema de cuidados ideal, não é? Como é que imagina o futuro de uma consulta de diabetes? Eu imagino que no futuro uma consulta de diabetes vai se apoiar muito de facto em toda a inovação tecnológica existente e em curso nesta área terapêutica, e acho que a tecnologia pode ser muito importante para empoderar o doente e neste caso empoderar a pessoa que vive com diabetes, mas nunca poderá substituir o contacto humano, não é? Claro. E o sistema ideal é aquele em que a tecnologia dá tranquilidade ao doente, não é? Dá-lhe poder, dá-lhe tranquilidade na gestão da doença e pode libertar tempo aos profissionais de saúde para aquilo que a inteligência artificial não pode substituir, que é o cuidado humano e a empatia. Sim. E porque a doença é muito mais do que só, não é? O controle glicémico, apesar de tudo, ou seja, a diabetes é uma doença altamente complexa e que toca aqui em imensos aspectos, até se pensarmos na parte do impacto que tem na intimidade, na forma como a pessoa se vê, a própria administração de fármacos, e portanto isto é uma coisa muito mais holística, muito mais importante, não é? Mas de facto a forma como a tecnologia pode dar-nos tempo, não é? No fundo perdemos um bocadinho menos tempo com esta parte mais logística, para depois nos dedicarmos, se calhar, à parte dos estilos de vida que falávamos, ou mesmo não é? Da pessoa ter mais tempo para ir caminhar, ou ouvir um podcast que explica como é que funciona a diabetes. Isso tudo acaba por ser uma grande vantagem, que é dar tempo aos doentes para se dedicar àquilo que se calhar pode melhorar também muito a sua doença, não é? E em relação a esta questão da inovação tecnológica, eu acho que a tecnologia está sem dúvida a facilitar a vida da pessoa que vive com diabetes, não é? Mas obviamente que para tirar o melhor partido dessa tecnologia é fundamental que o médico que acompanha o doente ou toda a equipa de profissionais de saúde que acompanha o doente saber identificar qual é a tecnologia indicada e ideal para cada pessoa que vive com diabetes, porque para algumas pessoas o mais simples pode ser o ideal, para outras a tecnologia mais avançada pode ser preferível e deve aliás ser exigida para algumas pessoas, não é? Portanto depende da sua capacidade de acompanhar, não é, esta evolução. E sendo que na área da literacia ainda há muito por fazer, ou seja, para as pessoas conhecerem esta doença e saberem o que ela é, ou cada vez mais, porque agora há este fenómeno, não é? Há muito mais informação disponível, mas também há uma grande onda de desinformação, e isto é sobretudo, não é? Sendo que a promoção de literacia também é uma coisa importante e na qual se tem de continuar a trabalhar para acompanhar, lá está, nem que seja literacia digital, para os próprios doentes saberem acompanhar este avanço todo, não é?
Claro, eu acho que é importante. Eu acho que existe aqui uma lacuna significativa entre a rápida adoção destas tecnologias digitais na saúde e a capacidade dos doentes as utilizarem de forma eficaz, não é? Portanto, eu acho que é importante investir na capacitação e literacia digital de todos para maximizar os benefícios da inovação tecnológica. Sem dúvida alguma. Doutora Selma, muito obrigada. Fica claro que a diabetes é muito mais do que controlar só o açúcar no sangue, não é? E a forma como a tecnologia nos pode dar mais liberdade e mais qualidade de vida no futuro, acho que é fascinante, e por isso obrigada por nos esclarecer aqui em relação a todo este avanço. Hoje ficámos sem dúvida a perceber que a tecnologia pode ser uma grande aliada nisto tudo, e por isso continuem connosco nos próximos episódios, onde a saúde tem a palavra. Este é o Top of Mind e até breve. Obrigada, doutora Selma. Obrigada.